Há muito tempo a humanidade vem sendo preparada para este momento, recebendo informações da espiritualidade dos nossos irmãos interdimensionais, no sentido de nos aprofundarmos nas nossas questões mais sombrias com coragem e determinação para que, quando chegasse a hora, pudéssemos nos elevar junto com a Terra para uma nova dimensão. Essa transformação já está acontecendo e as pessoas mais sensíveis já estão percebendo uma aceleração nas suas vibrações. Sentem também, inexplicavelmente, que alguma coisa está para acontecer e que o tempo parece voar. Diante de uma transição planetária tão importante, o nosso ser interno sabe que precisamos nos aprimorar como seres humanos e nos elevarmos espiritualmente. Ele sabe que a sua missão terrestre precisa ser cumprida no propósito de religar-se conscientemente à luz, de ser o amor vivificado em todos os instantes da sua existência e de servir aos seus irmãos sem limites. Durante este período que antecede o ápice da mudança, tudo aquilo que precisa ser transmutado, lapidado e jogado fora vai estar diante de nós com intensidade, mexendo conosco, provocando o nosso ego, sem dúvida. Uma oportunidade tanto de reconhecê-lo, aceitá-lo, transmutá-lo e mais do que nunca precisaremos estar centrados, conscientes do nosso eu sou. Saudações, frutos planetários, muita honra e muita gratidão pela sua escolha em estar aqui conosco no Desmistifica. Desmistifica traz essa missão de trazer mais lucidez na sua jornada de autoconsciência. Eu sou Bruna Buarque, facilitadora do autoconhecimento, e estou aqui com Simone Sodré, terapeuta vibracional, e esse espaço é um espaço para desmistificar toda a nossa história, todas as informações truncadas e distorcidas que de alguma maneira nos limita no aqui e agora. Exatamente. E hoje nós voltamos com a parte 2 de uma história, de um conteúdo muito interessante. Então, se você ainda não assistiu o primeiro episódio com o Guilherme e a Lei do Tempo, onde a gente questiona muito sobre essa verdade absoluta que nos foi colocada e descobre uma nova consciência, corre lá no canal, dá uma assistida no nosso primeiro episódio. Também lembre-se de se inscrever e ativar o sininho para saber sobre os novos episódios. E nesse momento eu aproveito para dar as boas-vindas nessa segunda parte, Gui. Bem-vindo novamente aí à casa. Por gostar dessa loucura igual eu. Não é todo mundo, né, que tá pronto, né? Então é muito bom ver que as pessoas se conectam, se abrem e se interessam para se questionar, né? Será que tudo que eu acredito é real? Será que esse tempo que eu vivo é o real? Esse questionamento é muito importante para os dias de hoje, né? Sim. E você falou uma coisa muito certa. Não sei se todo mundo está pronto. E eu acho que a informação, ela entra, né, a partir do momento que a pessoa está pronta para receber tal informação. Muitas vezes a pessoa recebe essa informação, fica pairando no campo e aí quando acontece alguma coisa, um degrauzinho que ela expande a sua mente, aquilo começa a ressoar na vida da pessoa, não é isso, Bruno? E a Lei do Tempo, ela tem uma particularidade, né? Eu falo que ela nunca... É aquilo que a gente comentou no primeiro episódio, ninguém se questiona o que é o tempo, porque o tempo é algo que está tão enraizado em nós que a gente não entende que ele é muito mais amplo do que a visão que a gente tem, né? Então, quando ele chega nas nossas vidas, é de uma forma, às vezes, até um pouco... Pelo menos, assim, pelas experiências que eu vou tendo, é uma sincronicidade, né? É algo quando você está num momento preparado para uma expansão real de consciência. Eu acho que questionar o tempo é você falar, ok, eu estou aqui nesta nave da expansão da consciência e estou querendo ver algo além dessa realidade que eu conheço hoje. O tempo, eu acho que ele é um grande portal. Onda, né? É o fator de unificação, né? É o que nos permite estar todo mundo coeso nesse universo. E isso que a Simone falou é muito interessante. A informação chega, paira sobre a pessoa e desce quando ela está pronta, né? Esse é o mecanismo que a gente fala muito na Lei do Tempo, que é a nosfera. A nosfera é essa camada pensante planetária, né? Então, a gente tem a biosfera, que é o reino vegetal, mineral, né? Orgânico, aí tudo que existe, os animais, os oceanos e tudo. Aí você tem a tecnosfera, que é essa camada artificial, que o ser humano
encapou, né, a Terra com ela, né, que é o cimento, o concreto, a tecnologia, o Wi-Fi e tudo mais. E a gente tem o próximo estágio, que é a noosfera. A noosfera é o que Platão chamaria de plano das ideias, o que o Jung chamaria de inconsciente coletivo, que é a mesma coisa. É a mente do coletivo que ainda não está autoconsciente, né? Não está consciente de si mesmo. Então, nessa camada, todas as informações é como se fosse um registro acástico planetário. Eu ia falar, me trouxe muito essa questão da biblioteca. E quando a gente está pronto a acessar certa consciência, a gente faz esse download. Download, exatamente. Então, tudo que a gente faz é impresso nela. Então, o tempo, por exemplo, os KINs é um mecanismo de acesso dessa informação. Porque, por exemplo, a gente vive um determinado KIN. Que nem hoje nós estamos vivendo, no dia que a gente está gravando aqui, hoje é dragão elétrico vermelho, certo? Certo. Então, tudo que acontece no dia de hoje do dragão é impresso nesse KIN, nesse dragão. Então, existe um mecanismo que a noosfera se utiliza, que dentro do sincronário é chamado de banco psi. Então, o banco psi é um banco mesmo. Imagina um cofre de um banco que tem as caixinhas lá com os pertences de cada, né? Cada um. Então, cada caixinha é um KIN. E num determinado dia... Exatamente. A gente está vivendo tudo que está vivendo aqui e vai imprimir, vai colocar nesse banco de informação nosférico. Daqui a um tempo, vai voltar o que a gente chama de cronopsi, né? Ou psicrono, que é o dia que essa informação está pulsando da nosfera. Ou seja, hoje, no dragão elétrico, a gente está fazendo upload, a gente está imprimindo as informações. No dia que for, não o KIN, mas o cronopsi desse KIN, então o dia que o cronopsi for o dragão elétrico vermelho, vai ser o download. É o dia que, nosfericamente falando, está sendo impresso. Então, é como se o cronopsi é como se fosse uma informação de KIN já... como é que eu posso dizer? Já com uma informação terrestre embutida, vamos dizer assim. Já na vibração dessa 3D. Porque o KIN, ele chega, entre aspas, puro, né? A informação chega sem... interferência humana, terrestre. Né? Que, então, é o que está vibrando hoje. Mas o dia que é o cronopsi, por exemplo, dragão elétrico vermelho, é o dia que esse KIN, essa informação está vindo, só que daí já com o banco de dados terrestre. Então, seria como o dragão elétrico, ele ficaria numa incubadora até estar pronto para esse cronopsi. E qual que é a diferença, o espaço de tempo entre essa chegada na nossa... vai depender. O cronopsi, a dinâmica dele, como é terrestre, ele está ligado com o ciclo da Terra ao redor do Sol. Então, ele está estritamente conectado às 13 luas de 28 dias e, consequentemente, ao gregoriano. Então, por exemplo, para ficar termos fáceis para todo mundo entender, todo dia do gregoriano, né? Que dia é hoje do gregoriano? Hoje é dia 8. 8. Não, 9. Pessoa perdida. 9 de janeiro. Então, todo dia 9 de janeiro tem um determinado KIN, tem um determinado cronopsi, que vai sempre se repetir. Então, isso é interessante. Às vezes, as pessoas acham que elas nascem, por exemplo, digamos que eu e você, a gente nasceu no mesmo dia, né? Vou dar o meu aniversário, 24 de janeiro. O fato de você ter nascido dia 24 de janeiro e eu ter nascido dia 24 de janeiro não quer dizer que a gente tem o mesmo KIN. Porque você nasceu em um ano e eu nasci em outro, certo? Porém, quer dizer que a gente tem o mesmo cronopsi, sempre, entendeu? Então, o cronopsi, ele é fixo dentro das 13 luas e, consequentemente, dentro do gregoriano. Então, nasceu naquela data, é daquele mesmo banco de informação. Porém, o KIN vai mudar. Então é a energia dessa cronopsi com o KIN. E daí tem algo interessante, que é o quê? A cada 52 anos, a gente tem essa sincronização de novo entre o dia das 13 luas, ou do gregoriano, para ficar fácil de entender, e o KIN do Tzolk'in ser o mesmo dia. Ou seja, se você nasceu, vamos por aí, 24 de janeiro de um determinado ano e foi determinado KIN, para ser aquele KIN de novo, no mesmo dia,
das 13 luas, ou do gregoriano, só daqui a 52 anos. Caramba. Então, quando você só vai conhecer alguém que nasceu no mesmo Kim que você e no mesmo dia, se ela ou nasceu literalmente no mesmo dia, ou se ela nasceu 52 anos antes ou depois. É um ciclo também. É um ciclo, que é o ciclo siriano, que é chamado. Ô, Gui, uma pergunta. Todo dia tem um código sendo impresso, sendo trazido da noosfera para a Terra e da Terra para a noosfera. Isso. Então, eu tenho todo o banco Psi e o crono Psi, né? Então, eu tô... Não, o banco Psi é onde é armazenado o crono Psi, é a mesma coisa. Como que é o envio? O Kim. O Kim. Então, eu tenho esse O que Kim. acontece no Kim. Entendi. O Kim é um processo bem particular também, porque a gente tem o centro galáctico, que é chamado de Honabku, que é a informação. A gente falou um pouco disso, né, no primeiro encontro, que ele Centro de informação. é um centro de informação que espalha para as antenas, que são as estrelas, e as estrelas vão passando da maior para menor até chegar na nossa estrela. A estrela manda para a Terra. Essa informação é mandada para o núcleo de cristal, processada lá e depois expelida através dos polos. E aí sim a gente recebe a emanação solar ali do Kim, né? Do tom e do selo. Então isso é uma coisa. Agora, o cronopsi já está na Terra. O cronopsi já é como eu falei, é uma informação já... Decodificada. Eu ia falar infectada, né? Mas é tipo isso, né? Uma informação que ela já não é pura, entre aspas, né? É que Não fica é na pejorativo, sua né? essência, Mas né? não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que é uma informação que já tem um toque terrestre de tudo que acontece, de eventos aqui, enfim. Já não é uma informação com uma essência pura, ela já sofre uma certa interferência, tipo uma isso. mutação, né? Através da consciência planetária. Já impresso outras informações nela, né? Então, é sobre isso aí. Mas será que eu gostei disso. Mas será que essa transformação, né, dessa interferência não seria porque as pessoas daqui da 3D, né, todos nós, não estaria pronto para absorver toda essa energia na pura essência? Não, ou não? com certeza o Kim, ele chega aqui, existe um processo muito usado no sincronário, que é o de transdução. Transdução é diferente da tradução, porque você você pegar um elemento que é tipo, sei lá, água, e você transforma ele em mercúrio. Alquimia. Ele vira Alquimia. outra coisa, É o chumbo em ouro. Isso, vira outra. Então, a transdução, ela é muito utilizada para você passar a informação. Porque daí você adapta a informação àquele ambiente, àquela dimensão, aquele núcleo de consciências, sabe? É totalmente adaptado. Então, é sobre isso. Você entender que a informação que chega aqui, ela já foi transduzida várias vezes. De sol para sol, do nosso núcleo de cristal, para chegar até a gente, né? Ela tem todo um caminho como se fosse um telefone sem fio, vamos colocar assim. Exatamente Ela isso, vai um telefone sem mudando... fio. É uma atualização, né? do Para ir aplicativo. chegando numa linguagem que seja aplicada. Até porque, assim, quando eu vejo as peças, quando a gente fala do Kim, do cronopsi, que são esses selos somados com os tons, aí vem eu falando um pouco da geometria sagrada e desses códigos que são impressos, é um código, né? É algo código. que está armazenado ali, artisticamente tem uma representatividade, mas através desse símbolo, desse selo, desse código, vamos colocar, essa informação toda chega para nós. Então, por exemplo, para mim acessar essa informação do Kim que está chegando hoje, eu visualizando, me conectando com esse código, que é esse desenho, esse selo, através dele, essas informações chegam até mim. Como que se dá essa... Eu brinco que funciona como um código de barra, né? Essa transmissão. Então, só de você olhar, por exemplo, te apresentei seu Kim, você é lua vermelha. Só de você olhar para ele, seu olho já, como um código de barra, ele pega toda a informação, só que ela é nível subconsciente. Então, não é que você racionalmente pega, olha e fala, isso aqui é isso e aquilo, lá, entendi tudo que eu sou, porque eu tô assim e tal e tal. Não, não é assim. Mas ele já começa meio que a atuar, já começa a ter um efeito. Então, só de você apresentar o Kim da pessoa para pessoa, você é mago lunar branco. Isso já tem um efeito, já tem um impacto. Porque a gente está falando da assinatura galáctica. Então, a gente está despertando um pouco, né? Dentro dessa convenção, dentro desse sistema, que é um sistema, né? Existem diferentes sistemas. Tem a numerologia, é um sistema.
tem a astrologia, é outro sistema. Eu já ia trazer aquele negócio da comparação que você comentou no primeiro episódio, né? Eu já ia trazer em relação às geometrias sagradas, né? Que aí é uma base de conhecimento que eu tenho. As geometrias sagradas, elas são códigos impressos. E aí, conforme você vai trazendo, o nosso corpo é vários códigos, e conforme você vai revelando esses códigos, é meio que se você tirasse desse inconsciente e trouxesse isso para o consciente. Você falou a frase que o Valon Votan, que foi o cara que decodificou tudo isso aqui, ele trazia muito, que é isso, ele, né, se a gente puder resumir o papel da lei do tempo, né, do sincronário, é o quê? Tirar do inconsciente e trazer para o consciente. É isso. A lei do tempo é sobre isso. Porque as sincronicidades, elas estão acontecendo o tempo todo, quer você esteja sabendo ou não. É igual você estar respirando e tem ar aqui, você está vendo o ar? Não, mas está respirando. E ele é vital, não é? A sincronicidade também. Ela é o tempo é uma função da sincronicidade para fazer as coisas estarem em harmonia. É o alicerce da harmonia universal. A todo tempo a gente está recebendo várias informações. Não, exatamente. Então é como se a vida ela está ali, tá trazendo várias informações, está ali trazendo vários códigos e você não está desperto, você não está consciente, mas está acontecendo. E daí, conforme você começa a estudar um tipo de decodificação, porque o sincronário ele é especializado nisso, né? A especialidade dele é tempo, e tempo é função da sincronicidade. Então, é especializado em sincronicidade. Então, é você aprender o código da sincronicidade, entendeu? A linguagem. Falar aqui, uma linguagem do universo, de si mesmo, onde falar em autoconhecimento. Então, agora dá para entender cada vez mais essa necessidade de, pelo menos, conhecer e se conectar com esse estudo, com essa consciência, com esses códigos, para entender se faz sentido. Você estava falando aqui, a gente estava trocando olhares, dando risada, porque nós viemos hoje conversando sobre isso, e eu falei, amiga, você não sabe o que aconteceu. Esse final de semana foi um mar de download, de consciência. Eu tive um momento de muita presença, e eu pedi os sinais e falei, me mostra. E aí me veio um monte de downloads que eu falei, não, nada novo. Só voltando para momentos... Para relembrar. Presença. Esse momento da gente falar muito sobre meditar, sobre estar na presença, é porque informações chegam a todo momento. Todo momento. Eu falo que quando tem aquela sincronicidade muito brusca, é quando o universo já está te chacoalhando. Já está te dando uns tapas, chacoalhões. E foi mais ou menos esses tapas que eu acho que eu acabei recebendo esse final de semana, que foram ótimos, incríveis, mas como eu olho assim para a jornada e falo, já estava tudo aqui. Porém, eu estava dispersa nessa atenção. Eu dou o exemplo da biblioteca. Eu falo, cada dia é uma biblioteca. Tem muita informação. Só que ninguém pega nenhum livro para ler. Ninguém acessa, né? São poucos, raros, né? E daí acontecem momentos assim, que são mais, esporádicos. Então, o Dr. José Arguelles, o Votan, ele brincava isso. Ele falava, ó, a gente se impressiona. Para os maias, a sincronicidade não era motivo de espanto, né? Nossa, estava pensando nisso. Nossa, você não sabe. Não, para eles era rotineiro, né? Ele brincava isso. Então, para a gente é ainda espantoso, e eu que trabalho há muitos anos já com isso, para mim ainda é, né? Volta e meia acontece algum movimento que eu falo, meu Deus do céu, cara, é um xadrez galáctico que tá acontecendo, tá tudo as pecinhas se encaixando. Como as coisas se movem. Mas porque a gente ainda não tá totalmente envolvido, né? Imerso, ainda é Então ele brincava isso, a gente ainda se espanta porque não é ainda a nossa rotina. Então a gente ainda tem termos como a tal da coincidência. Né? Eu falo, gente, para quem é de coincidência, que seja uma boa coincidência. Mas assim, trazendo essa experiência, e aí agora me veio aqui te ouvindo, eu falei, gente, como o tempo é relativo, porque o que eu vivenciei neste final de semana, que vamos colocar 48 horas, foi um processo que eu diria que parece que, sabe assim, meses em 24 horas, como o tempo, ele foi... Essa é outra propriedade do tempo. Então, o tempo, ele tem... Eu falei um pouco disso na primeira visita aqui, que o tempo, ele tem diferentes qualidades, né? Então, no gregoriano, tempo mecanizado, a gente tenta ver só a duração. Tempo como duração, tempo como espaço, né? Espaço de tempo, a gente fala. Então, essa é uma visão, mas uma das qualidades fundamentais do tempo é ser fractal. E é sobre isso aí. Fractal. Eu vivi um ano em um final de semana... Eu vivi as 4 estações em um dia, né? Eu vivi, entendeu? Minha vida inteira em 1 hora. Essa proporção, essa qualidade fractal, ela é muito interessante. É maravilhosa, é maravilhosa. Porque você
você está em todos os lugares Isso, ao você mesmo não tempo. se limita. E você pode acessar qualquer coisa, né? Quando faz as meditações, as projeções, que você vai encaminhando, né, essa tela mental para, enfim, para você se expandir a nível planetário. Na prece das 7 direções galácticas, no final a gente fala, né? Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo. Então, o centro é aonde? É tudo. É tudo. E, aliás, se a gente for levar mais pro lado da física, né? Tem um físico muito interessante que eu sigo ele há muitos anos já, que foi muito legal ver ele virando alguém até de renome, alguém popular, que é o Nassim Haramein. Quem não conhece ele, é muito legal pesquisar. E ele traz muito esse conceito de que no núcleo, no fundo de todo átomo existe um buraco negro, ele fala. E daí ele já trazia há muito tempo também essa teoria de que o centro da galáxia é um buraco negro. E daí quando você pega esses dois conceitos e traz essa parte da prece, faz sentido. Na fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo. Então o buraco negro que está lá está em todo átomo. Todo átomo. Entende? Que é o espaço uma porta para né? tudo. Então é muito, muito interessante isso. Né? Incrível. Gente, se você está gostando desse assunto, lembre-se de se inscrever aqui no canal e continuar com a gente, que está incrível e está só começando, porque vamos falar deste novo ciclo solar que está regendo, vamos colocar assim, é um novo ciclo solar, como que a gente alinha isso com a lei do tempo, com esse sentir e essa vibração coletiva de renovação de ano, né? Então vamos alinhado lá. com o gregoriano. Qual que é a energia? Uma coisa que tem que ficar bem clara, né? O gregoriano, ele trabalha com um restart, ele pontua o início do ano sem um fundamento tanto temporal, geológico, galáctico, não tem nenhum fundamento. O fundamento a gente falou disso no primeiro encontro. O fundamento das questões do calendário gregoriano são todas políticas. Sim. Então, o que é a política? É uma invenção humana. É um conto de fadas humano. Né? A política, as estruturas, hierarquia, meretíssimo, vossa majestade. É tudo criação. Por quê? Por que eu tenho que me referir a um de um jeito, outro de outro? Então, são todos constructos, né? Por que aquele que tem tal cargo ele é mais importante que esse? Política é uma fantasia. A fantasia que é criação humana. Isso é o calendário gregoriano. É desconectado com a natureza e com tudo que está acontecendo com o sistema. Com tudo. É conectado ao ego. Certo. As ilusões do ego. Total. Tipo, eu acho que eu sou... É isso aí, tá? Tá. Então, esse ano novo, ele é totalmente inválido dentro da visão do sincronário. Então, dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Nada. Agora, eu particularmente acredito no fundamento de que, aliás, trazendo o conceito do inconsciente coletivo, da noosfera, isso tem impacto? Claro que tem. Com porque certeza, você tem, porque é uma egrégora, pelo menos né? aí, vamos, sei lá, pelo menos 5 bilhões de pessoas devem estar vibrando isso. Eu imagino, exatamente. né? Pelo menos 5 bilhões devem estar ali, todo mundo... Né, com os seus familiares e tal, um orando, outros festejando, outros vibrando, outros fazendo cartinha de ano novo, outros fazendo lista de desejos, tarará, tarará. Então, isso tem um impacto. Quer você queira ou não. Porque daí tem muita gente do sincronário que também fala, não acontece nada. Não, acontece. Mesmo você não querendo, acontece. Mas é porque acontece porque a massa tem força. O povo tem força, né? Aliás, é a maior força é a do povo, sempre. Aí você tem o dia, o ano novo dentro do sincronário, né? Que é baseado em alguns ciclos mais também. Então, a gente tem o dia 26 de julho. 26 de julho, que é o nascimento heliacal do nosso Sol, né? Então, o nascimento ali quando o Sol ele entra em conjunção com Sírius. E como Sírius é uma estrela de altíssima vibração e de uma função essencial para o nosso desenvolvimento aqui do nosso quadrante, né? Eles têm eu ia falar dedo, não. Eles têm as duas mãos no nosso desenvolvimento genético e tudo mais. Então, é aí que é considerado o restart. Então, não só os maias, os egípcios também tinham, né? O dia 26 de julho era um marco para eles também, que era a volta do Nilo, né? E também Sírios, que era extremamente importante para eles também. Então, o ano novo dentro do sincronário é do dia 25 para o dia 26, né? Então, a gente tem o dia 25, que é um dia fora do tempo, né? Então, é 24, 25, 26. Esse é o ciclo de transição aí de julho. Então, a gente já está na metade do ano, tecnicamente. A gente não começou um ano novo. Então,
quando a gente chama ano, normalmente, no sincronário de anel, né? Então, porque é um anel, né? Que faz, é um giro, né? Então, quando a gente inicia um novo anel, no dia 26 de julho, ele é pontuado por um Kim. Aí sim, esse Kim, ele vai reger aquele anel, aquele ano. A gente fala, a gente está vivendo o ano no nosso caso, agora a gente está vivendo o ano do Mago Harmônico Branco. Então a gente já está aí, vamos calcular que... Na metade do ano. Na metade desse anel... É, porque a gente está na Lua Ressonante, né? Vai entrar agora aí. 7. Vai entrar amanhã na Lua Ressonante. Lua Ressonante do Macaco, né? Então... Vários nomes que a gente pode decodificar, né? Porque assim, a gente tem o Kim, que são códigos. O Psi, que é o Kim também, com uma função codificada. Aí agora você trouxe pra gente um arquétipo da Lua. Então cada uma das 13 luas, elas têm o que é chamado de totens. Então os totens, eles têm a ver com as constelações maia. Então, olha só, como os maias, eles saíam dessa proporção do 12, né? A proporção deles era sempre o 13. Essa era a tendência deles. E tem vários porquês disso, né? Mas o interessante é ver que até as constelações que eles seguiam... Porque a gente tem que pensar o seguinte... Por que a gente fala constelação de aquário e tal? Porque algum povo enxergou um touro, algum povo enxergou um leão, algum povo enxergou um escorpião. Então, eles tinham essas constelações e tal por um olhar, era uma perspectiva. Mas você tem que pensar que outros povos poderiam ver outras coisas. E poderiam ver mais constelações, ou uma constelação quebrada, eles viam metade de uma aqui, outra aqui. Então, isso muda a proporção. Então, para os maias, tinham 13 constelações. Não eram 12, eram 13. E essas constelações, elas são relacionadas aos totens, aos animais, né, que regem cada uma das 13 luas. Então, a gente tem desde na primeira lua até a 13ª, cada uma relacionando a um animal. Então, a 7ª lua, que é a lua ressonante, é o animal que é relacionado, a constelação ali é a do macaco, entendeu? Então, tem a ver com isso aí. E isso é fixo. Então, a lua, isso é fixo. A magnética isso é um totem. A gente tem que entender que tudo que é... Então, são duas ordens. A ordem sincrônica, Tzolk'in, 4ª dimensão, tempo, né, real ali. E a ordem cíclica, que é o tempo na 3D. Que daí é as 13 luas de 28 dias, que ela segue um padrão cíclico. Então, essas duas ordens, elas se encaixam, né? E qual que é o fator sincronizante dessas duas ordens? Sirius, 52 anos. É o que a gente estava falando. Quando que casa o Kim com a data de novo? 52 anos. Sirius que marca o início do ano, entendeu? A gente vai entendendo que é tudo um construto galáctico ali, que vai fazendo as coisas ficarem coesas. E antes de eu te perguntar, entre outras combinações aqui que a gente tem na lei do tempo para estudar e entender um pouco mais esses códigos, o que chama muita atenção quando a gente olha, aqui está mostrando na tela, daquele lado que a gente tinha passado, inclusive no primeiro programa, seria o nosso calendário como o gregoriano, que é o mais conhecido. E aqui o sincronário, a sincronização das 13 luas. Certo esses termos? Ok. E aí a gente percebe as cores, né? Então eu tenho, primeiro, a harmonia, né? Convenhamos que existe uma harmonia, né? Daqui pra uma cá. Padronização. É né? um padrão. Isso a nossa mente já ela dialoga melhor com padrões harmônicos. Harmônicos, né? Então, quando a gente olha a natureza, a gente não vê isso aqui. A gente vê padrões, né? Então, as 13 luas de 28 dias, por exemplo, está no casco de algumas espécies de tartaruga. Uau. Ela é usada, né? Então, alguns povos norte-americanos tinham a tartaruga como a mestra do tempo, do calendário, né? Porque ela carregava o tempo nas costas. Ai, que lindo. Então, tem esse mito. Porque... Por isso que é um símbolo também de sabedoria. Sabedoria. Né? Ela é a 13ª lua, a lua cósmica. É o símbolo, é a tartaruga. O totem é a tartaruga. Porque ela tem ao redor ali, né? Ela tem 28 pontinhos e no centro 13 grandões ali. Então, 13 luas de 28 dias. Então, ela era o casco não são todas as tartarugas, algumas espécies específicas. Elas eram usadas de contagem. Era o calendário dos índios. Eles contavam a lua por ali, eles iam contando. Que incrível. Né? Então,
No tabuleiro, no jogo, que é uma outra dinâmica de você seguir o sincronário, que é o tabuleiro do Telectonon, ele até, Vallon-Vautrin até colocou as tartarugas como referência. Então, você vai jogando nos dias, né, do Tzolk'in e das 13 luas com as pedrinhas em cima do casco da tartaruga. Ai, que lindo, Aí, que seguindo. legal. Então, e essa questão das cores, eu acredito que não seja o acaso. Sim, sim. Essas cores, qual seria a informação ou o código impresso nas cores que se repetem nas luas? Bem, é a mesma dinâmica que a gente vê nos selos, né? Então, a gente vê que tem selos vermelhos, azuis, brancos e amarelos, né? Então, cada uma das cores, aqui, quando a gente fala das 13 luas, está relacionada aos epitais. Epital é outro nome para semana, tá? Ept, né? De 7. Então, Vou pegar aqui. epital, semana. Então, cada uma das semanas, ela trabalha dinâmica. Então, é um emaranhado de dinâmicas e de ciclos. É o dia, 4 dias, 5 dias, 7 dias, É uma 28 outra dias, linguagem, né? 13 dias. Tudo isso, esses números que eu estou falando aqui, são ciclos diferentes. E tá um dentro do outro. Uma engrenagemzinha dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. E cada uma tem uma dinâmica. Então, falando especificamente do epital, a gente vai encontrar vamos dizer assim, um pulsar diferente em cada uma desses 7 dias, em cada uma dessas semanas. Então, a gente falou do primeiro epital, que é o vermelho, é a mesma dinâmica que a gente tem nos selos vermelhos. Qual que é o papel do vermelho? O que ele representa aqui? Ele representa início, né? Começo. Eu ia falar, me lembra o fogo da iniciação. Ele é ou o sangue também, né? Ele é o sangue, é a coisa raiz, né? Ancestral. Então, ele é o start, a força vital. Então, todos os selos, por exemplo, um selo que representa muito bem isso é esse vermelho aqui, que é a serpente, que fala da força vital, né? Da energia da Kundalini, aquela força, né? Que dá propulsão. Então, a gente falou do primeiro epital, que é aquele que começa a lua. Então, os primeiros 7 dias é para você dar o start na coisa, para você pôr a coisa para rodar, né? Então, quando a gente fala da Gênese, que daí é uma outra proporção, a gente está falando do ciclo de 26 mil anos da Terra, existe uma coisa chamada Gênese do Dragão, que é aquela que ele fala, né? O Vallon-Vautrin fala que é aquela que dá início ao giro, né? Então, é o spin, é o que gira o peão. Então, todo selo vermelho, epital vermelho, ciclo de 13 mil anos dentro da Gênese, do encantamento do sonho também, falou de vermelho, falou de começo, falou de alavancar, começar, start. Né? Aí você chega no branco. O branco, né? Então, os selos brancos, eles vão compartilhar dessa mesma dinâmica, né? Que é o refinamento. Então, você pegar aquilo que começou e dar uma ajustada, dar uma lapidada, isso, dar uma melhorada, refinar, né? Então, é os próximos 7 dias. Depois a gente entra no epital azul, todos os selos azuis vão compartilhar dessa qualidade da transformação. Então, aquilo que foi iniciado, aquilo que foi, vamos dizer assim, ajeitado, refinado, precisa ser transformado, precisa ser, de alguma maneira, modificado, né? E, por último, a gente tem a última semana, que também todos os selos amarelos carregam, compartilham dessa qualidade, que é o amadurecimento, que daí já é você trazer em termos mais maduros mesmo, né? Então, é o último epital, aquele que termina a lua, né? E daí a gente reinicia esse ciclo tudo de novo. Então, cada lua existe esse processo. Então, falando dos epitais, é mais ou menos isso aí. E aí a gente reinicia esse processo, mas aí já sobre uma influência de outras experiências, porque aí vai mudar a lua, muda o arquétipo, muda o tom, exatamente. que aí traz essa informação Exatamente. e isso vai sendo alterado. Perfeito. É isso aí. Aí é ciclo. E você pensar em ciclo dentro de ciclo faz muito sentido, né? Porque quando a gente olha para as nossas experiências, para o nosso dia a dia, você vai falar, pô, é ciclo dentro de ciclo. Aí você vai medir o tempo, que ele correlaciona à existência. E você não vai pensar em vários ciclos Sim. de tempo. Sim, sim. Né? Tudo é assim, a natureza é assim. Tem o ciclo da água, e tem o ciclo do mineral, tem o ciclo da formiga, tem o ciclo... No nosso corpo também é assim. A gente tem, né?
tem as células, aí tem os órgãos, cada um tem um ciclo. A célula tem um ciclo. Sim, O coração, que É todo um sistema, que funciona harmonicamente. E por que só o tempo a gente tem uma única marcação até hoje? Assim, né? Mais conhecida. Por uma né? limitação, é Por uma conta limitação. de uma desconexão, né? Uma ruptura ali. Então, esse olhar monocromático aí para o tempo, né? Sem cor, né? olha lá. Sem cor. Exatamente. Acinzetado, ele limita, né? Olha ali, se você ver de fundo, tem a imagem de uma algema, né? Olha ali, ó. Verdade. Exato. É o ser algemado ali a um tempo que limita ele, limita as capacidades dele, a consciência dele. Me veio a palavra aprisionado, né? Aprisionado no tempo. É sobre isso. Artificial. É sobre isso aí mesmo. Porque aí a gente não se conecta com a natureza, não se conecta com esse poder natural que somos, né? E que temos disponível. E aí, assim, falando, então, a gente... Né? Então, entendendo como se sincronizar essas 13 luas harmônicas, receber essas experiências, receber essas informações, estar conectado com isso para fazer mais sentido, inclusive, o que a gente está vivenciando no nosso íntimo. Né? Então, como ferramenta de autoconhecimento, é ter mais informação sobre todas as influências que nós estamos recebendo. É porque você aprende a respeitar ritmo. Entendeu? As pessoas, a gente não sabe respeitar ritmo. A gente não respeita nem a nossa respiração. É verdade. Tudo muito no imediatismo, né? É tudo assim. Acelerado. Você não respeita o ritmo. Por exemplo, uma rotina, uma jornada de trabalho, né? Uma empresa. Ela não quer saber do ritmo individual de cada um. Principalmente da mulher. Que tem outro ritmo. Que tem muito ritmo, aliás. Mais que o homem. Sim. O homem ainda é mais, né? Aquela coisa mais estável. Apesar de ele também ter os ritmos dele. Ele também é um animal, né? Ele também tem... Também é natureza. Mas a mulher, ela representa mais ainda isso. Por isso que eu falei lá do feminino, da lua. A mulher, ela representa o ritmo, né? Que o 1260, ou esse mundo capitalista, e não quer saber do ritmo. É tempo, é dinheiro, é indústria, não pode parar, toque de caixa. Vamos lá. E aí a mulher tá menstruada, e aí ela não pode, ela precisa se resguardar, não quer saber. E aí engravidou, e aí? Hoje em dia que a gente está tendo mais abertura, né? O Brasil ainda está meio atrasado essas leis de licença maternidade, licença paternidade, porque o homem também muda no processo. Quando ele tem um filho, ele também se altera. Sim. E ele precisa dar apoio para a mulher que está, num processo escalafobético ali, um processo muito difícil, né? É verdade. Está recebendo uma vida ali. Só que a indústria, o sistema, ele não está interessado. Por quê? Ele não está nem aí pro ritmo, ele não enxerga o ritmo. E daí ele faz você acreditar que não tem isso. Então você segue um calendário que não tem ritmo. Aliás, não tem ritmo mesmo, né? Eu acabei avançando aqui. Cada mês com uma quantidade de dias diferente, enfim, é totalmente... Fora da nota, né? Se você colocasse isso numa nota de música... Desarmônico, né? Totalmente desarmônico. Sai da sinfonia harmônica. E aqui, né, a gente estava comentando sobre esse ano que nós estamos aqui entrando... aqui nessa lua 6, a gente... Você sabe dizer qual que é a data? Você falou que a gente está saindo, né? Então, a gente está nessa semana amarela. A gente está na lua... Deixa eu confirmar aqui agora, peraí. Deixa eu só... Eu acho que é amanhã já que a gente vai entrar. Hoje, qual que é do Gregoriano? Você falou 9, né? 9. É isso mesmo. Hoje é exatamente o último dia da lua rítmica do lagarto. A gente estaria aqui nesse dia 28. Olha, amadurecimento, transformação. Que legal. Olha, tá terminando a... Muito sincrônico do as mês 6, informações que eu recebi. Aqui, Mês 6. Mês 6, isso. E aí a gente vem... Tá entrando no... amanhã começa o primeiro dia da lua ressonante do macaco. Entendeu? Do ano do mago harmônico branco. Que esses nomes... Já tá agindo, esse aí já tá agindo faz tempo, né? Lembra que ele tá agindo desde o dia 26 de julho de 2023. Já se passaram aí 6 luas, vamos colocar aqui hoje, aqui no momento da gravação, a gente tá completando... a gente tá completando esses... 7 luas. 7 luas. A gente tá abrindo essa 7ª lua. Amanhã. Amanhã a gente abre Hoje é o último dia da sexta, amanhã começa a 7ª. Então, provavelmente quando vocês vão estar escutando, a gente vai estar finalizando aqui a 7ª, que é o tempo aí de disponibilizar e subir esse programa, esse nosso encontro pro ar. E aí, então isso já está nos influenciando. Então, sim. Então, o ano do mago harmônico já tá nos regendo. Então, as famílias portais, né?
são as que abrem os portais, por isso que tem esse nome, né? Porque eles regem todo o começo de anel, todo o começo de ano, né? Então, o mago faz parte. Então, por exemplo, no anel passado, nós estávamos vivendo a lua autoexistente. E daí você segue a sequência da ordem da família. Então, depois da lua, dentro da família portal, qual que é? É o mago. Então, já sei que é o selo do mago. E os tons, é só seguir a sequência. Se eu estava no tom 4, no ano passado, no anel passado, próximo anel eu vou viver o 5, que é o tom harmônico. A barra é 5 na notação maia, né? Então, esse é o Kim de regência deste ano que a gente tá vendo. Quando a gente fala do Kim, é essa junção do selo, que é esse Isso. rostinho incrível, parece um terceiro olho aqui em cima, né? Uma tranquilidade. E essa barra em cima é o tom, que é a numeração maia, né? Vamos colocar assim. E a combinação do 5 com o Kim do mago, ele dá o Kim 174, que aí fica o mago harmônico e a cor do selo, que é o branco. Pra gente entender um pouquinho dessa linguagem aí que traz. Aí, por exemplo, ó, você já vai pegando, uma das informações que eu já trouxe aqui, você já vai pegando. Pô, é um selo branco. Qual que é a Então, eu energia? sei que é um ano de refinamento. Então, já é o tipo de interpretação que você já pode naturalmente fazer. Legal. Bateu o olho, você já sabe. Já sabe, opa, ano branco, ano de refinamento. Ixi, o próximo vai ser de transformação, porque vem nessa sequência, de né? amadurecimento. Aí depois vem o amadurecimento. Legal. O amadurecimento, E o mago? Porque aí a gente tem 20 selos, né? Que são esses códigos lindinhos. Eu acho eles muito bonitinhos. Eu também acho. O que é a representação do mago? Então, o mago, Esse ano. ele é um selo que ele fala sobre aceitação, receptividade. A cara da outra. Falei de aceitação, ela já fez bico. Não aceito. O controle. O controle. Então, Não, mas tá sendo na força. Então eu tô tendo que aprender. Olha o rostinho dele. Ele não tem força, né? Não tem resistência, né? Então, e não tem nenhuma preocupação com o que está acontecendo aqui nesse plano. Ele tá de olhos fechados. Só que você vê aqui em cima, ó, o terceiro olho dele tá aberto. Então, é o mago, é o xamã, né? Então, dentro da tradição maia original, né? Ancestral, ele era chamado de o jaguar. Porque existia a classe de sacerdotes jaguar, que eram os xamãs. Então, você poderia chamar o mago de bruxo, de xamã. Aí vamos voltando, traduziu como mago, né? Mas você pode entender que é esse mesmo conceito. Um mago é um xamã é um bruxo. Então, que no Brasil seria o pajé, né? Enfim, toda a mesma... Então, só de ficar olhando para esse selo muito tempo já vai trazendo muitas informações. Então, pensa, né? Um xamã, um pajé, um bruxo. Ele não trabalha com o plano daqui estritamente. Ele trabalha com elementos de lá e de cá. Sim. Então, um dos símbolos do mago é justamente a árvore. Porque a árvore tem essa proporção. Ela tem as raízes na terra, só que a copa está no céu. Né? Então, o xamã ele tem essa conexão, né? Os selos brancos, eles têm um lado metafísico muito forte. Tem esse lado, né? Talvez por ser o refinamento, né? A matéria se refinando, né? Então, vamos lá. Daí a gente pensa um anel onde o mago ele está regendo. Então, se falou de receptividade, você sabe que o planeta, você como indivíduo, vai estar influenciado para olhar para isso, olhar para sua receptividade, olhar para o seu controle, né? Para sua necessidade de ter as coisas do seu jeito. Ele trabalha a atemporalidade. A temporalidade é estar além do tempo, não estar dependente do que a gente entende como o tempo linear. Né? É muito do se deixar, né, ser levado pela energia, não num estado de devaneio. Isso. Mas assim, você tem foco e você entrega. Mas esse e é um confia. perigo. Esse é um perigo que você acabou de falar do mago. Então, para todo mundo, o mago também tem os desafios dele. E um dos desafios é o devaneio. Você falou a palavra perfeita. Como ele é atemporal, a tendência do mago é o quê? Fazer 15 coisas ao mesmo tempo. Porque ele fala assim, nossa, eu preciso lá lavar a louça. Aí ele chega lá, ele vê que o fogão, a comida tá fervendo. Ele chega, vai desligar, ele aproveita e já tempera. Aí no que ele vai temperar, ele vê que a colher de pau tá meio quebrada, ele vai lá, passa um Durepox, não sei o quê. Eu preciso ver onde o mago tá no meu mapa. E assim ele vai e ele não termina nada.
E no fim ele fala, o que eu vim? Ah, eu vim lavar a louça. Nossa, nem lembrava o que eu vim fazer. Entende? Então, isso é um desafio para todo mundo também, esse anel. Querer fazer um monte de coisa, não terminar nada, né? Poxa, eu que sei o quanto que eu tô passando aí. Portas que se abrem e você quer tudo. Aí você tem que lembrar, não, peraí. Porque ele é desafiado pela semente. E a semente é o foco. Que legal. Aí a gente estaria falando, aí quando você fala do desafio, deixa eu até passar aqui, a gente está falando aqui dessa leitura, aí é o oráculo. né? Que é o oráculo. Então a gente tem ele ali no centro. Isso. Sendo o regente, vamos colocar, desse anel. E aí a gente tem toda uma combinação de códigos que você consegue ter essa leitura do que é que está aí, para trazer, acho que até um equilíbrio dessa informação dele, né? Então, assim, o oráculo de destino, que é essa disposição aí, ela é um desabrochar do Kim, né? Então, imagina que tem o Kim lá, tem o mago harmônico, né? Se eu falo que você é mago harmônico, é uma limitação, porque você não é apenas mago harmônico. Por que não? Porque imagina que se você amplia o olhar, você vê que o desabrochar dessa força carrega 4 outros Kins ao redor dele. Tudo isso que você está vendo aí é o mago harmônico, só que está implícito, entende? Ele está dentro dele. Então, um exemplo que eu gosto de dar para os alunos é o exemplo da disposição, né? Da lente, né? Então, se você vê, por exemplo... É igual se eu ver você muito de perto, eu não vou ver o que você está vestindo, por exemplo. Não vou ver como é que está seu cabelo. Se tiver olho no olho, eu vou ver muito bem a cor dos seus olhos, vou ver talvez sua sobrancelha e tal, vou ver seu rosto, mas não vou ver outras coisas. Aí eu me distancio um pouco e olho para Simone e vejo, ela tá com uma roupa colorida, ela tem uma tatuagem, ela tem um colar. Eu me distancio um pouco mais, eu vejo o sapato, eu vejo a altura dela, ela é alta, ela é baixa, eu vejo outras proporções. É a mesma coisa aqui. Se eu olho o Kim numa perspectiva, eu vejo o mago branco, tarará, tarará, tarará. Se eu dou um passo para trás, ele é guiado pelo vento, ele é desafiado. Então, vamos lá. Cada quadrante aí, ele tem uma representação específica, né? Lá em cima, no topo, né? Já é proposital, né? Esse posicionamento aí do que está em cima, porque é o guia. Então, o guia, ele tem que estar na frente, ele tem que estar acima. Porque o guia, você tem que pensar que pensando num guia, né? É alguém que já fez o trajeto e voltou. Certo. Ele fez o trajeto e voltou, então ele sabe para poder guiar. Já passou ali. Então, essa é a energia direcionadora. A energia guia, o nome fala tudo, né? Então, ela tá ali para direcionar. Então, por exemplo, pensando nesse anel, tá? Qual que é o guia que a gente tem ali? Vento harmônico branco. O que é o vento? O que vocês enxergam ali? O branco também do refinamento. Mas no desenho do vento, o que tem ali? A boca, a comunicação. É o ar, né? Que traz essa comunicação. Os símbolos, é tudo simbólico, né? Como o símbolo ele traz... Bom, eu sou também... Dos símbolos. Né? Eu sou dos símbolos, então é meio que... Falar de símbolos para mim é algo que eu gosto muito, porque eu acho que eu vejo que é atemporal, é profundo no seu simbolismo. Hoje eu olho uma coisa e vejo algo, amanhã, dependendo da minha consciência, da abertura que eu tenho, eu vou enxergar outra situação. E às vezes só chaves, de você olhar, você vai vendo outras. Só que os símbolos dos Kings, eu acho ele, ao mesmo tempo que eles são muito expressivos, denota muito. Daqui a pouco, quando você olha, você vai enxergando outras e outras por isso que no tarô a gente tem os arcanos. Arcano é chave, né? Então, o símbolo é isso. Aliás, o tarô é uma das ferramentas que mais se utiliza do fator sincronicidade. Ele é baseado 100% em sincronicidade. Você se coloca ali como instrumento da sincronicidade, porque você vai virar as cartas na sequência determinada, entendeu? É sobre isso aí, né? Então, aliás, os oráculos em geral, né? O Búzios, todos eles trabalham com o quê? Estou jogando as continhas do Búzios, estou trabalhando com a sincronicidade. O que virá, virou. O que virá é uma maneira de eu deixar a vida me comunicar de maneira um pouco mais direta. É como se fosse assim, a vida ela tá falando com você, ela tá agora, nesse momento do seu ouvido. Não, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, assim não dá, não vai por aí, vai por ali. Só que você tá ouvindo, você não tá ouvindo. Aí você vai numa consulência, né? Vai fazer uma consulta, quer dizer. Você vai lá na consulta de tarô, você vai lá na consulta de búzios, você vai lá... Por quê?
você vai usar um intermediário para ir lá e usar do fator sincronicidade para te informar. É uma dinâmica. Eu digo que o ser humano precisa coisificar, né? Então eu Coisificar. preciso Exato. de um terceiro Isso, para isso. me mostrar Exato. que todos os sinais que já estão aqui Isso. e eu não consegui absorver. E daí você entende por que isso aqui é chamado de oráculo de destino. Porque é você ler um pouco disso aí que a vida está falando, entendeu? Então você entende a sua força, você entende o que está comunicando ali. Mas voltando ali para o vento, então, pensa, o ano está sendo guiado pelo poder da Comunicação. comunicação. O que é a comunicação? É você se expressar. Então, eu gosto, mais do que a palavra comunicação, eu gosto da palavra expressão para falar sobre o vento. Porque é sobre isso, é sobre se expressar. Então, quando você está comunicando, você está se expressando e esperando que aquela expressão chegue no outro e seja entendida da maneira que você expressou, Sim. né? A famosa frase, mas não foi o que eu quis dizer. Você fala uma coisa, Não era bem isso. a pessoa não entende. Ela, às vezes, quantas vezes eu já falei alguma coisa para alguém, a pessoa entendeu o oposto. É verdade. Cara, eu tô te elogiando, a pessoa tá ofendida. Mas é um elogio, sabe? Esse tipo de coisa. Então, olha como é delicada a comunicacação, né? Palavras ao vento, né? Eu Que pensei gente- a mesma coisa. Palavras ao vento. tem muita É isso muita mesmo. relação, né? Os índios, eles tinham essa coisa de que o vento era o mensageiro. Então, eles iam pro topo da montanha ouvir os sussurros do vento, porque ali tinha informação, né? Ali tinha dicas, ali tinha instrução. Então, o vento, ele carrega, né, esse arquétipo, que nem você falou. A respiração é o ar. Então, olha lá, a gente tem a questão... Ih, ó, tá errado lá, viu? Lá em cima tá... Se você vê... Não sei se a gente vai ampliar nisso, mas cada selo e cada tom, ele tem palavras-chave, tá? Então, lá em cima, tem que desconsiderar as que estão à direita. Porque, ó, potencializar, comando e radiação tem a ver com o tom. Ali, você desconsidera que tá refletir, ordem e infinito. Isso aí é do espelho, tá? Por algum motivo, tá. eu mandei o arquivo errado. Mas, se você for considerar do vento, ele está falando sobre respiração. O negócio dele é o alento. Então, a palavra alento, que é uma das 3 palavras-chave dele, traz justamente essa dinâmica de você respirar e trazer pausa. O respiro, está implícito nele também o quê? A pausa. Então, o respiro é uma função essencial da vida. O respirar / a pausa traz o quê? O ritmo. Por isso que a gente tem um dia fora do tempo. O dia fora do tempo é um dia de respiro do ano, do anel. Porque o respiro é necessário, sabe? Eu falo muito isso lá dentro de casa, né? Que eu e a Sara, a gente é 2 macacos azul, né? Então a gente é muito... Que faz legal. muita coisa, 3 filhos, lá. E eu falo, a gente precisa de respiro. Tem que ter um dia para não fazer nada. Porque senão a gente não para. Sim. Mas isso não é saudável, isso não é natural. Natural. Isso aí é um descontrole. Isso aí é uma programação do 1260. Porque o 1260 ele não tá nem aí pro ritmo. Ele não tá nem aí se você precisa... Ô, chefe, eu preciso produzir, você precisa respirar. Vai lá fora, fuma um cigarro e volta aqui e continua. Exato. Esse é seu respiro. Cheirar fumaça. Entendeu? É isso. Então, aqui não. Aqui é a essência do que é o respirar. Então, olha só. Respirar implica... Respirar... Não perturbe. Abundância, assim, né? Olha lá, gente. E assim vai. Quer colocar aqui? Só um minutinho. Então, assim, o respirar, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre pausar. Então, você vê que é expressão, você vê que é comunicação, mas não é só você falar. Não perturbe. Quando a gente fala desse respiro, dessa pausa, a gente está falando de ouvir. Então, se engana quem acha que o vento é só sobre falar. É sobre ouvir também. A gente tem a inspiração também, né? Exatamente. E quando você inspira, você não pode estar falando e inspirando ao mesmo tempo. Ou você está falando, você está inspirando. Sim. Entendeu? Então,
Tanto que eu tô aqui, eu tô até com falta de ar, tanto que eu falo. Mas o que acontece é isso. É você entender, você pega o chakra laríngeo, né? Ele não é só isso aqui. Ele é isso aqui, é um triângulo. Ele pega isso aqui. Isso aqui. Então, o laríngeo, às vezes a pessoa tem problema com o chakra laríngeo, ela acha que ela tem que falar mais, e às vezes não. Ela tem que calar e aprender a abrir essa parte aqui do laríngeo. Ouvir. Do ouvir, entende? Porque comunicação é isso, é uma troca, né? Então, se a gente está vivendo tanta coisa, né, tem que voltar. Então, se a gente está falando de um anel onde o guia é o vento, a gente tem que olhar para a nossa comunicação de saber falar e ouvir. Então, a gente está sendo guiado por isso. Então, quando você ficar assim, nossa, que caminho seguir, para onde eu devo ir, eu vou para cá, eu vou para lá. Qual que é o guia? É o vento. Eu vou falar com ela. Eu vou me abrir, eu vou me expressar. Ou eu vou ouvir o que ela tem para dizer. Vai, não vou só brigar e... Não, vamos ver o que a Simone tem para falar. O guia tá chamando para isso, tá entendendo? Então aí você já vai entendendo mais ou menos a dinâmica. Aí a gente chega ali no análogo. O análogo é a força que fica ali à direita, tá? A força que fica à direita... Então, quando a gente pensa em analogia, o que seria analogia? Isso daqui, É quando... Deixa eu ver se está certo ali, Guilherme, agora está certo. Tá certo. Tá? Então, o que o análogo traz? Ele traz o poder da analogia. Analogia é quando você fala a mesma coisa de outra maneira. Então, vou fazer uma analogia aqui para você entender melhor. Né? É a mesma coisa. Então, isso quer dizer que o Kim que está ali, o fato dele ser análogo, quer dizer que ele é, de alguma maneira, similar. Talvez ele seja a face da mesma moeda, outra face da mesma moeda, né? Mas ele é análogo. Ele tem umas dinâmicas que de alguma maneira encaixam, né? Uma energia gêmea, né? Então, por exemplo, falando... Né? Seria complementar ou estaria errado essa linha de pensamento? Complementar. Se ele complementaria o que? Não. Não? Tá. Complementar, acho que não. Sim também. Não. Pode ser também. Pode ser, porque eu falo muito disso. O análogo, ele compartilha das forças dele com o Kim. Então, de certa maneira, não está errada essa visão. São Ele complementa, ele dá um pouco das forças dele, recebe. Então, eles fazem essa troca aí, né? Andam juntos, são amigos. Exatamente, melhores amigos, né? É uma força de apoio. Tá? De apoio. Uma energia que você se apoia. É o braço direito. Literalmente, porque está na direita. Eu uso justamente esse exemplo, né? De ser o braço direito, exatamente, né? Então, eu tenho um curso que é só focado em interpretação de mapa, né? Que é o Cronomancia. Então, lá eu trago, tipo, a minha... porque como é um assunto que não tem livro sobre, eu tive que aprender vivendo, fazendo muita leitura. Então, como que eu estudei? Lendo as pessoas. Então, chegava a pessoa, começava a ler, via o que batia, o que não batia, o que a pessoa concordava, o que ela não concordava, eu ia fazendo o meu registro, falando, isso aqui faz sentido, é por aqui, não é por aqui, não, isso faz sentido, né? Então, no Cronomancia, eu trago muitas analogias para explicar, e uma das que eu uso é justamente o que você acabou de falar. Direito. É o braço direito, né? Porque tá à direita ali, então é essa força que você usa para tudo. Não é o braço, normalmente, né? A não ser que você... Só para quem é destro, né? Eu ia falar que você é na frente de duas canhotas. Duas canhotas. Tá brincando, as duas? Sério? Os copos. Olha só. Ao contrário. Muito bom. Não, mas eu sempre falo, quando chegar na antípoda, isso vai fazer ainda mais sentido. Mas, então, o análogo, ele é essa força que está ali para acompanhar. Tá. E aqui a gente tem a serpente. Então, a gente estava falando da serpente, né? A serpente é o sangue. A serpente é a vitalidade, é o animal. Cérebro reptiliano, né? Tá. Que não é nem melhor nem pior, ele tem a sua função, né? Então, às vezes a gente fala, cérebro reptiliano. Você tem um cérebro reptiliano. Sim. E é ele que está ligado à questão do ego, a questão da sobrevivência. Ou primitivo, né? Primitivo, né? Que é fundamental. Porque se você não tem ele, você fica andando no parapeito de um prédio, que nem um bobo, escorrega, cai e morre. Não, você olha e dá medo, não dá? Por que dá medo? Isso é o seu instinto de preservação, instinto de sobrevivência. Só que se você deixa esse instinto tomar conta, ele também é ruim. Porque daí você vira que nem os caras no trânsito, né? Que eu primeiro, não sei o quê, joga o carro em cima, me xinga. Isso é instinto de sobrevivência também, só que dá avessa.
Sim, né? potencializado. O egoísmo, tudo isso aí tem a ver, né? Mas assim, olha ali, ó, sobrevivência, o instinto, a força vital. Então essas são dinâmicas que são essenciais para a gente entender como que esse anel vai se desenvolver para todo mundo. Então, a gente saber que a gente tem o apoio dessas forças, a gente tem o apoio do nosso instinto. Então, ouvir o instinto. Ouvir o instinto. E aqui eu não estou falando de intuição. Estou falando de instinto. Instinto. Que tem a ver com... Então, assim, vamos lá. Uma maneira de explicar o instinto, que eu gosto muito, que é assim. Você pensa que o instinto ele tem a ver com os 5 sentidos básicos, né? Então, o olfato, a audição, a visão, tudo isso são as antenas que o instinto se utiliza, né? Então, o corpo 3D, aqui a gente está falando de corpo. Serpente é corpo. É o corpo, é físico, né? Esse corpo, ele se utiliza desses sentidos para estar vivendo. Quando eu tenho vamos dizer assim, um escaneamento desses 5 sentidos de uma vez, de uma maneira muito rápida, mais rápida do que o meu cérebro, o meu racional, o meu lógico consegue processar, isso é instinto. Só surge. Então, um exemplo que eu dou é de uma história. Uma vez eu estava fazendo um retiro num lugar e a gente estava andando numa trilha, né? No dia anterior, eu estava dando o retiro, né? Não estava fazendo, estava dando o retiro com as pessoas lá. No dia anterior, eu tinha ido com o dono do lugar fazer a trilha para ver o caminho para eu levar os pacientes no dia seguinte. Aí, beleza, eu fui, mas fui uma vez, né? Eu já não sou mestre dos caminhos, assim. Já sou aquele cara que... Se não tem o Waze ali, meu instinto tá meio preguiçoso, assim. Então, mas beleza. Aí eu fui lá, vi o caminho, beleza. Aí no dia seguinte, fui levar as pessoas, né? Um grupo lá de 15 pessoas estava levando eles na trilha. E tava eu e um amigo meu, né? A gente tava na frente. Aí chegou uma hora, bifurcou o caminho, esqueci completamente qual era o caminho. Esqueci completamente. Ele falou, cara, e agora? Pra onde? Ele não queria fazer feio ali, né? Falei, gente, me perdi, vamos voltar. Falei, vamos seguir aqui. Daí eu falei pra ele, por aqui. Aí a gente foi. Aí eu reconheci alguns lugares, acertei. Aí chegou em outra parte, também não sabia onde estava. Pra onde? Por aqui. Eu tava usando o quê? O instinto. Ou seja, o meu corpo, a minha memória corporal, ela tinha processado a informação de uma maneira mais rápida que o meu racional. Eu não estava lembrando de fato, mas eu estava usando o instinto. Então o instinto ele é assim, ele alerta ali na hora e a pessoa fala, por quê? Não sei, só sei que é por aqui. Segue. Só segue. Né? Não vamos sair de casa agora não. Mas por quê? Mas está um dia de sol. Não sei, não vamos. Entende? Então, a mãe... Né? O instinto materno tem muito isso. Muito. Porque é da natureza. Evolutivamente, a mulher ela foi desenvolvida para cuidar da prole nesse quesito. Exatamente. Né? Eu tô totalmente conectado à minha cria, então o meu instinto, o meu olfato, a minha visão, minha audição, tá tudo totalmente conectado em preservar a prole ali. Então, é o instinto materno, que hoje em dia, mesmo que esteja depois distante, de milhões de anos de evolução, leva o casaco, vai chover. Não, mas não vai, gente. Olha aqui, eu olhei 2 horas depois. No tempo aqui, previsão. Não, leva o casaco. É o instinto. Nem ela sabe por quê. Ela não olhou a previsão do tempo. Ela não ficou olhando o céu, deixa eu ver. Não, é o instinto. Ela foi lá e... É isso, entende? Então, é dessa força que a gente está falando aqui. Então, essa força... ela é análoga do carinha que não tá nem de olho aberto, tá? Ele tá se guiando pelo instinto, ó. Por isso que o instinto do mago é muito forte. Entende? Então a gente vai entendendo isso. Então, esse é um anel que a gente tem que saber ouvir o instinto. O instinto, ele tá ali como um poder análogo, irmão, braço direito. Então, o instinto é seu braço direito. É pra ser, né? E é que tá. Você tem que saber lidar com ele também, né? Vamos lá. E daí a gente chega no oculto. Poder oculto é esse que fica embaixo, né? Então o nome já diz, é oculto, mas é um poder. Então é uma força sua. Então, como ele é oculto, ele é no nível do subconsciente. Então a gente não está, vamos dizer assim, totalmente
consciente dele, né? A gente não está totalmente com ele ali à mostra, à vista. Então, é uma força que ela está atuante e, mais do que isso, ela tem uma função ali meio que de raiz. Ela enraiza. O que a raiz faz? Ninguém vê a raiz, mas sem ela a árvore cai. Então, ela é o sustento. É por causa da raiz que você vê a árvore de pé, qualquer vegetal de pé. Então, aqui é a mesma coisa. Esse poder oculto, ele não vai ser tão visto, ele não está tão à mostra, né? Então, Mas pensando no anel, né? É uma energia que talvez você não tenha ela como uma prioridade, ou não tenha ela como... Mas é ela que está sustentando tudo ali. E aqui a gente tem a mão azul. Então, a mão é uma força de cura, é um poder curativo. A gente está falando do mago, que é o xamã. Qual que é a força oculta dele? O que ele se utiliza? Ele utiliza o poder de cura, né? Então, a força que vai sustentar esse anel é uma força curativa, tá? E mais do que isso, a mão traz também o poder do conhecimento, a informação, o estudo. Então, isso é a cama, é a base, né? Para a gente conseguir estar conectado de maneira harmônica ao que esse anel está trazendo para a gente. Ele está trazendo assim, ó, curar o que está oculto. Conhecer o que é oculto. O estudo do ocultismo seria uma ótima para um ano de mago, né? O mago não estuda o ocultismo. Então, olha ali, o conhecimento oculto, não é qualquer conhecimento superficial que está em cima da mesa. É o conhecimento que está embaixo da mesa que é interessante a gente ir atrás. Sim, e me vem muito assim o nosso trabalho com as sombras, né? A Porque cura, a partir né? a cura, Do né? que tá inconsciente. O reconhecimento de tudo aquilo que eu não quero enxergar para transformar e seguir adiante. Perfeito. Não é isso? Sim, sim. Então, tem total... Esse é o momento. Total a ver. É o momento. É o momento que, às vezes, sombras de coisas que não foram curadas pode estar te incomodando, só que você não vê. É oculto. Sim. Então, você está com incômodo. Você está com um problema A. Só que a raiz do problema A está lá em Z. Que está oculto. E é a raiz, né? E é a raiz. É a crença raiz Exatamente. que te impede de expandir. Exatamente. Então, nesse anel, é uma boa poder olhar para isso também. Olhar para coisas que, às vezes eu tô achando que o problema tá em A, mas tá lá em Z. Conhecimento daquilo que é oculto também é interessante a gente buscar. Aquilo que não é superficial e aquilo que não é o que todo mundo tá falando, por exemplo, também. Entendeu? É muito sobre isso, assim. Que muitas vezes aí a gente vai pegar ali um pouco no que a gente está trabalhando, né, nas vivências presenciais, inclusive, que é esse trabalho com a criança interior. A criança interior. Que muitas coisas ficaram ocultas. Esse primeiro setênio, principalmente acredito que a parte traumática, isso é deletado, né? Vai para uma caixinha no nosso subconsciente, fica ali, e aquilo vai refletir na nossa vida adulta, e a gente não faz enquanto ideia você não de olhar onde. para essas marcas, enquanto você não olhar para essas feridas, você vai, fica preso ali. Fica preso, condicionado, né? Isso. Um condicionamento. A antípoda é essa força que fica à esquerda, então a gente pode pegar essa mesma analogia do braço. Então, lá no Cronomancia, um dos exemplos que eu dou, né? Enfim, eu trago algumas lentes, né? Que eu falo que dá pra gente projetar, né? Uma das lentes é a árvore, outra lente é as direções norte, sul, leste, oeste, e outra lente também poderia dizer que é o corpo humano. Então, projetando um corpo aqui, a gente consegue ver que a antípoda é o braço esquerdo, né? Então, esse exemplo é inútil para vocês duas que são canhotas, né? Então, só se você for destro, você considera. Se você for canhoto igual as duas, aí você inverte o exemplo. Tá? Então, o braço esquerdo... Então, eu, que sou o destro, né? O braço esquerdo é um braço que ele é saudável, tanto quanto o direito. Ó. Meus dois braços, eles são saudáveis. Eu não tenho nenhuma deficiência no esquerdo. Mas por que eu não escrevo com o esquerdo? Porque eu não tenho prática com ele. Eu não pratiquei. Desde pequeno eu fui condicionado. Naturalmente, eu devo ter pegado com o direito e fui condicionado a isso. Vocês, naturalmente, né, na infância, pegaram o esquerdo. Então, inverte. Eu já estava olhando para cá, porque canhoto tem essa analogia, né? Então, assim, para quem é destro, você olha de frente. Para quem é canhoto, você veste o selo. Isso, perfeito. Perfeito, isso mesmo. Então, assim,
Muito bom. Então, importante comprar o JBL, gente. Então, assim, ó, o braço esquerdo, ele tem essa natureza que é saudável, ele tá grudado no meu corpo, tanto quanto o direito, só que eu não escrevo bem com ele. Eu, Guilherme, não sei escrever com o braço esquerdo. Por um único motivo, eu não pratiquei ele. A prática. Essa é a visão que você tem que ter da antípoda. A antípoda é uma energia que não tem prática ali. Então, ela está num aspecto de desafio. Então, o que ela faz? Ela traz um incômodo. É uma energia incômoda. É uma energia que eu relaciono à dor. Uma energia de dor. É uma energia de... Por quê? Porque ela te tira da zona de conforto. Eu ia falar, é um momento desafiador. É sobre desafio. isso. Me veio o desafio. É sobre isso, entendeu? Por isso que eu falo dor. Por que dor? Aí você tem que entender o que é dor. Dor é crescimento. Eu ia falar. Tem crescimento sem dor? Eu acho que não. Quem é que cresce sem dor? Ninguém cresce sem dor. Literalmente, quando eu era moleque, a minha mãe me levou no médico e eu tava com dor óssea. Meu médico falou, claro que tá doendo, você tá crescendo. Isso me gravou pro resto da vida. Eu falei, meu Deus, crescer dói. Literalmente. Todo tipo de crescimento dói. O parto não dói. É o crescimento. A maternidade não dói. Você aprender uma nova habilidade não dói, entre aspas. É incômodo. Se você pedir para eu agora escrever uma carta com o meu braço esquerdo, vai ser muito dolorido. Vai ser um processo caranguilha. Não sabe? Por quê? Vai ser incômodo. Eu vou estar saindo da minha zona de conforto. Aqui é de boa. Aqui eu consigo. O análogo é energia confortável. Agora, a antípoda é muito desconfortável. É o desafio. Olha que louco, né? Quando eu comecei a pintar os murais, pensa assim, horas pintando. Então, esse braço, muitas vezes, ele descansava. E eu comecei a praticar com o outro. Então, hoje, a habilidade, ela vem com os dois. Que legal. Então, para pintar, para escrever, eu não sei como sairia a letra, né? Mas é mais confortável, eu vou para esquerda. Mas eu pinto com as duas mãos. Então, às vezes, dependendo do tamanho da tela, elas vão de forma simultânea. Mas isso foi uma prática. E eu acho que tudo que você vai trazer de novo é transformador. Eu vou te usar como exemplo agora. Porque, sabe por quê? Quando eu ia explicar isso, eu brincava justamente sobre isso. Eu falava, gente, o objetivo é ser bidestro. Quando a gente fala de oráculo. Tá. O objetivo é que a gente traga essa força para a vida. Aí eu dava o exemplo do pedreiro lá da cidade onde eu morava, lá em Alto Paraíso. Que tinha um pedreiro lá que ele chapava a parede com ele era bidestro. Mãos. E ele era um fenômeno. Ele já era um mestre de obra, né? Não era nem pedreiro, era mestre de obra. E eu vi ele usando as duas colheres, blá, 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 blá. E aí vinha com ali... E fazia tudo na metade do tempo. 2 em 1. Né? Então, olha só, você ganha um membro. Né? Então, é a mesma coisa antípoda. Você trazer ela para próximo, é sobre isso. Agora, pensando no ano, né? A antípoda vai ser o incômodo do ano. Vai ser aquilo que vai cutucar você durante aquele anel, né? E aí, deixa eu só fazer uma entrada, né? Que você estava falando sobre o crescimento e dói. E outro dia eu estava escutando o Monja Coen falando que a dor, ela existe. O sofrimento é opcional. Exato. Então, como nós vamos passar por esse desafio... É igual meus filhos tomando vacina e eu tomando vacina. Eu tomando vacina assim, ó. Tomei. Doeu. Mas eu não fiz drama. Eu não sofri naquilo, né? Claro, comparando uma criança, talvez não sentia o mesmo nível de dor, mas digamos que seja um adulto que tem medo de agulha. Já viu? Tem esses vídeos aí na internet, a pessoa, não sei o que, segura ele, não sei o que. A pessoa, ela tá criando... Vou falar da minha tia. Minha tia parece uma criança. Então, porque ela cria um trauma, é mais psicológico que físico. É totalmente ali, a pessoa já sofre antecipadamente. Então, isso é o sofrimento. E não é a dor. Pegando essa vacina, só pra pegar essa ênfase, porque eu fui fazer, a moça, você tudo bem? Falei, braço todo tatuado desse jeito, é cara de pau. Eu chegar e falar que eu tenho medo de vacina. Não, tem muita gente que chega com muita tatuagem, mas a agulha da vacina, por conta do trauma. Porque é um trauma, é um arquétipo específico. A vacina, a injeção, é algo diferente. São gatilhos. Né? Gatilhos. Então esse sofrimento é outra coisa. É opcional. Então, é sobre isso aí, realmente. Então, vai trazer algum tipo de dor, mas daí não é pra você entrar num pessimismo, né? Pra você entender que vai trazer, em outras palavras, é um desconforto. É que eu sou meio sem papas na língua. Eu acho que é uma dor. É um incômodo. Você quer falar... É desconfortável, beleza. Mas é uma dor, entendeu? Só que daí você não precisa ver a dor como
igual alguém vai tomar a dor. É a dor. A dor não é o sofrimento, né? Doeu, já foi, acabou. É isso, entendeu? Então, é sobre isso aqui. E aí, nesse então, caso, você tem todo um time, vamos colocar, é um time. para enfrentar esse desafio, para ultrapassar ele. Pra dar um né? suporte. Exatamente, Pra pra dar dar esse suporte, Exatamente. E daí que tá, é o braço esquerdo, ele é seu, ele é aliado também. Só que ele não tem prática. Então ele vem dentro desse lugar de desafio. Então aqui a gente, Opa, sumiu. aqui a gente tem a semente. Então a semente amarela, né? Aqui é a semente harmônica amarela. Ela fala sobre o quê? Lembra que eu estava falando do mago? Ela fala sobre foco. Então, e que fique bem claro, tá? Cada pessoa tem uma disposição totalmente diferenciada, tá? Cada Kim é um oráculo, é uma onda encantada, então não dá pra gente generalizar as coisas aqui, tá? Tem que ver bem, tem um tom diferente, então é muito específico. É uma combinação, É uma cada uma combinação. combinação conforme a gente vai se relacionando com estes códigos, a gente vai conseguindo trazer cada vez mais informação. E também cada Kim vai ter uma representatividade diferente para cada pessoa. Então, por exemplo, eu tô falando aqui que a semente é um desafio, né? Para alguns vai ser um desafio muito grande, para outros não. Por exemplo, se você é semente, a tendência é que para você aquele desafio não seja tanto um desafio, tão desafiador. Então, o que é a semente? Lembra que eu estava falando do mago, né? O mago é a atemporalidade, Sim. né? Multidimensionalidade. Conectado com o Pai Céu, com a terra. A semente você planta onde? Na terra, pé no chão, foco, é um ponto. Então eu brinco que ela é laser. Aquele foco que é laser, fura qualquer coisa, porque não vê mais nada. Então ela também é o quê? O cabresto. Que te impede de ver. Percebe? Ela tá enterrada, né? A sementinha você enterra ela. Ela não tem visão ampla, ela não tá lá nas alturas. Ela tá debaixo da terra. Então ela não tem muita visão, mas ela tem muito foco pontual, né? Então não é uma visão ampla. Claro que se você... Aí só... Já que a gente tá falando da semente, tem que fazer um adendo. Se você for semente, você tem que saber também as forças que te acompanham, porque a força que acompanha a semente é a águia. Então, se você é semente, é outra história. Aqui eu tô falando no aspecto de desafio do oráculo, tá? Certo. Mas, então, trazendo esse ponto, né? Olha só, florescimento. A semente é expansiva. Ela tá buscando crescimento. Talvez o crescimento seja um desconforto, seja um processo difícil. É doloroso, né? É doloroso, mas mais especificamente aqui, eu não estou falando nem de que crescer vai doer, porque isso é o que a gente está falando. Vamos pensar na semente. A Sim, semente sim. tem a sua pele, né? Sim. Quando ela tá lá na terra, aguardando o seu momento para germinar. É uma ruptura, Sim. não é? Ela tem que quebrar aquela casca para ela poder subir. Exatamente. Então, isso é um processo que nós podemos considerar O desafio da ruptura, doloroso. né? De Doloroso, sem romper dúvida. aí. Mas aqui eu estou falando assim mais especificamente dessa questão de que o crescimento, ele por si só já é desconfortável, mas talvez seja difícil crescer. Talvez você fuja de crescer. Você não queira. Às vezes, por exemplo... Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, entendeu? Então, sei lá, me convido para um podcast, eu nunca fui num podcast, não deixa, eu arranjo uma desculpa, porque eu tenho medo de crescer, eu não quero. Quero me expor, assim, né? Digamos que seja esse o caso. Pode ser, entendeu? Você recebeu uma proposta lá, aí por uma autossabotagem, porque, ó... A expansão, o florescimento está sendo desafiado. Então, você fica, de alguma maneira, balançado com aquilo. Então, se você tem essa consciência disso tudo que eu estou falando agora, a sua postura já vai ser outra. Você já, opa, Que não! tô sabendo, ó. É a antípoda, é a semente se apresentando. Você vê o arquétipo se apresentando ali na situação. Você fala, isso aqui é a semente se apresentando. Isso na vida também, pessoal, né? Quando você entende sua antípoda, você fala... Por exemplo, hoje é um dia antípoda para mim. Porque hoje é dragão. Ela me desafia. Então,
Se, por exemplo, digamos que... E daí é outra questão, né? Às vezes as pessoas... Só. Eu ia falar que a outra vez Da foi a outra mesma vez coisa. também foi. A parte Foi, é foi no verdade. seu dia. Esquecido. A gente Duas traz aqui, antípodas. Nossa, no seu desafio. Qual, olha aí. qual é a porque- sincronicidade da gente trazer Que aqui em louco. 2 datas Que onde a louco. antípoda Não dele tava tá lembrando disso. Atuante. atuante. Nossa, vou até tomar uma água e ver se a minha antípoda vai fazer hoje. Né? E até você comentou assim sobre a gente saber o nosso oráculo. Obviamente, quando a gente calcula a nossa data, que era o que a gente tinha conversado, que hoje já existem diversos aplicativos, inclusive a gente pode até deixar na legenda algum link, Sim, né, sim. para a calculadora, porque aí fica muito fácil da data gregoriana jogar para o Kim. E aí o nosso Kim vai abrir o oráculo e outras ferramentas. E como essa sobreposição, por exemplo, entre o meu Kim, o meu oráculo e essa regência do ano? Existe alguma forma de... Ou não? Assim, Aí eu me conheço É. e dentro desse são, não conhecer... são eu coisas influencio. diferentes que se dialogam, né? Tá. Então, aí é muito específico, né? Aí você tem que ver, basicamente, quem é você, né? Qual que é o seu Kim, qual que é o seu oráculo, porque daí a gente consegue ter algumas percepções. Igual eu falei, digamos, você é uma pessoa semente. Aí eu falei ali, talvez esse desafio e tal da antípoda não se apresente tão forte para você, por exemplo, né? Mas é o ano da sua antípoda, porque você é semente, então é um ano mago, sua antípoda é mago, né? Porque isso é invertido também, né? A antípoda da semente é o mago, a antípoda do mago é a semente. Então, é um ano que vai representar por si só desafios para você, entendeu? É. Então, você tem que... Aí é muito específico, assim. Tem que... Tá. Aí você se autoconhece, entende essa sua flor aberta, Isso. vamos colocar assim. Isso. E E as daí tem um experiências outro- que vão se apresentando no ano, através da sua percepção de mundo, você E consegue daí tem um ter outro... uma consciência, vamos colocar assim, Isso. um pouco mais real. Isso. E daí tem um outro passo Peraí que fechou. que vai ainda mais profundo ainda, que é a onda encantada. Então você vê que são muitas camadas, né? Sim. O tempo, ele é assim, ele é fractal, ele tem várias camadas. Então nós temos a flor e depois nós chegamos Temos aqui a onda. com a onda encantada. Então, a onda encantada... Então, por exemplo, isso aqui é a onda encantada do ano. Por quê? Porque o mago harmônico, ele tá ali, ó, no quinto posicionamento ali de cima para baixo, né? Ó, ele tá ali. Tá aqui. Ou seja, Pegar aqui no ele tá dentro dessa onda. Isso. Então, diminui No aí. tom 5, né? Que No era tom aquela 5, barrinha que que é você a tinha barrinha, colocado. Então ela exatamente. tá nessa posição, na quinta posição da Isso. onda. Então, ela tá dentro dessa onda. Então, essa é a onda encantada que rege esse anel. Ah, tá. Que daí já vai trazer outra gama de dinâmicas, de influências, E entendeu? dá para você interpretar resumidamente, que a gente já está estourando aqui no Tá. tempo, essa onda encantada? Para a gente finalizar essa... Tá, então vamos lá. Essa é a onda encantada do cachorro magnético. O cachorro fala sobre amor, fala sobre chakra cardíaco. Então ele fala, não é qualquer amor, né? É o amor incondicional, é o mais nobre deles. Então, fala muito sobre perdão, fala muito sobre misericórdia, né? De você, compaixão, de você realmente calçar o sapato do outro. Em vez de só julgar, aquele papo de se fosse eu, não faria isso. Se fosse eu, faria diferente. Então, mas não é você. Não é você com o seu conhecimento, com as suas experiências, com a sua bagagem, com o seu discernimento. É ela, aquela pessoa, com os traumas, com as influências, com as bagagens, com Toda os conhecimentos bagagem. dela. Então, não cabe esse tipo de pensamento. Então, essa onda, ela fala muito sobre isso. Então, todo o anel, e daí a gente consegue fractalizar as 13 luas do ano em cada um dos Kins. Ou seja, cada lua é regida por um Kim. É como Então, assim, por se a exemplo, gente... tá saindo aqui da sexta e Exato. estamos adentrando a sétima, que seria este selo amarelo, Que é o guerreiro. que é o guerreiro. Então, a lua que começa neste aqui agora, que a gente tá gravando isso, né? Que começa amanhã, Que é a a gente sétima entra lua. na lua ressonante do macaco, decodificada pelo guerreiro ressonante amarelo. Uau. E daí são influências em cima de influências, né? Então, tudo que é o guerreiro, né? Então, vamos, resumidamente, pensando especificamente essa lua, 7, né? Que a gente vai entrar amanhã. Falou de guerreiro, falou de
obstáculo. Então, a gente tá falando de desafio da antípoda, o guerreiro adora desafio. Então, é um momento de muita energia marciana mesmo, combativa, né? Para você vencer desafio. Mas se você também não sabe canalizar, ela vira uma energia bélica, destrutiva, que acaba sendo transduzida como grosseria, intriga, briga, violência, tudo isso também. Muito Né? cuidado com a comunicação Muito aqui. cuidado com a comunicação o ano todo, né? Porque ele está regendo o anel lá. Mas pensando na lua, então o guerreiro, ele é um estrategista. Então ele é regido pela inteligência, o poder dele é muito mental. Ele é muito inteligente, muito perspicaz, então ele vê a vida como um xadrez. Então essa lua, por exemplo, talvez seja uma boa lua para você conseguir esquematizar algum projeto, né? Não ser leviano, não é uma lua para... E também não é uma lua de mimimi, de você ficar no... não sei, tô com medo. Uma lua de ação. Enfrenta medos, né? Então, uma lua para você respirar profundo e encarar alguns medos, algumas incertezas, enfim. Né? Então, fala muito sobre isso. Mas, num apanhado geral, essa onda encantada, ela, né? Então, esse ano todo, ele vai trabalhar muito essas questões, assim, de ver... Então, o cachorro, né? Ele é leal, né? Melhor amigo do homem, ele está ali do lado, sempre, independente do que aconteça. Então, ele fala muito sobre onde está a sua lealdade, com quem você se alia, com quem você se alia, quem são as pessoas, quem são os conceitos que você está se aliando, quais são os ideais que você serve, que você é leal, fiel, fidelidade. Fala sobre isso também. Momento de você rever, né? Na Bíblia fala, né? Não dá para ser fiel a dois senhores, né? Então, qual senhor você é fiel? A luz, a treva, bem e mal, enfim. Está acima disso, está abaixo disso. É sobre tudo isso também. Né? Qual é o seu posicionamento? Qual o seu posicionamento, sua lealdade? Onde você se identifica? Em cima do muro não dá. O cachorro, ele não... Lugar, né? O cachorro, ele não... Essa energia não aceita isso. Porque ele trabalha a lealdade. E daí, uma coisa que é implícita no conceito da lealdade é a deslealdade. Por quê? Se eu sou leal, sou casado com você, eu sou leal a você, quer dizer que eu sou desleal a todas as outras mulheres. Se eu ponho lealdade, entende? Tem a ver com isso, né? Nesse sentido de, se eu sou... se a minha fidelidade está nisso aqui, então eu sou infiel a todo o resto. Entende? Eu diria que também seria um ano de escolhas. Acho que sempre é, né? Sempre é escolhas, assim. Mas o foco aqui seria talvez rever essas fidelidades, né? Então, se eu sou fiel a isso aqui... Tá valendo a pena, né? Anular o restante. Exatamente. Né? Para colocar energia somente aqui, né? Então, rever esse posicionamento. Onde está seu coração? Exato. Rever onde está seu coração. Pronto, ficou melhor, não é uma questão de escolha, né? Uma questão de... Onde está seu coração? Onde você está colocando seu coração? Né? E, claro, também olhar para a emoção, porque falou de cachorro, ele é muito emotivo. Sim. Então, é um ano que fala para a gente... Eu fiz até uma aula lá pro pessoal do Crononáutica 1, que era uma aula bônus lá que eu dei, que foi no começo do anel, que daí eu trouxe uma relação, uma confabulação sobre Jesus Cristo, né? E daí eu fiz algumas relações sobre Jesus, sobre qual seria o Kim dele e tal. E daí eu trago a onda do cachorro como eu faço uma analogia, eu faço um paralelo entre a vida de Jesus e essa onda encantada. Aí ficou muito interessante, porque a gente vai vendo que bate muito com a vida dele. Então, aí já eu, Guilherme, falando, né? Dentro das minhas interpretações, é um anel muito crístico, que trabalha muito essas energias crísticas, assim. Depois você podia compartilhar com a gente, que, né? Nós podíamos colocar embaixo o link desse seu... Do curso? Desse bônus. Foi um bônus? É um bônus para quem é aluno. Se você está dentro do curso, você tem acesso. Mas o link do curso, a gente vai deixar o link do curso na legenda, porque
Já é Interessante isso. porque já é a segunda parte, ainda é muito assunto. Nossa. Tem que ter uma terceira, quarta, quinta. O Gui vai virar o nosso, como é que fala? Já de casa, né? O convidado cativo. Convidado cativo aqui do Desmistifica. Porque, assim, é incrível a possibilidade, A a imensidão. imensidão. Não, é muita coisa. Pra vocês terem ideia, o curso em si, o Crononáutica, nível 1, né? Que agora eu tô terminando com a turma nível 2, que a gente tá desenvolvendo agora. Mas o nível 1 são mais de 120 aulas. Olha lá. Uau. E não é aula assim, que às vezes você compra 5 uns minutos. cursos. Não, aula de 2 minutos. Já fiz curso, cada aula era 1 minuto, cara. Dava uma bronca. Era um minuto. Não, são aulas assim, de pelo menos 10, 15, algumas aulas de 30 minutos. Então, é muita coisa. Sim. É muita coisa. E muito também não conteúdo. tem como a gente vomitar muita informação. Não. Até de Poder um encontro assimilar, pro outro, né? você vai Precisa integrando. assimilar. Exatamente. E a ideia também, quando eu montei ele, foi tipo trazer algo que fosse de fácil digestão. Então eu trouxe um passo a passo. Bacana. Então não é assim, ó, sobremesa. Não, ó, entendeu? A sobremesa. Não, tem a entrada, aí tem o prato principal, aí vem a sobremesa. Porque às vezes as pessoas chegam, que nem a gente falou de muitos assuntos aqui que já são já é a comida do outro dia, né? Então, falando cronopsia, por exemplo, são conceitos que são mais profundos. Porque para você entender, claro que a gente explanou aqui, mas é numa camada, mas para você entender com mais profundidade, tem que entender outras camadas, né? Então, o sincronário ele é muito assim. Às vezes, para você entender um termo, eu tenho que... Por exemplo, no nível 2, então, que já é mais profundo ainda, né? Bem galáctico, assim, é mais hard. Para eu explicar um conceito, eu tenho que explicar outro conceito, que daí para explicar eu tenho que explicar outro. Então, eu tenho que explicar 5 coisas para explicar uma coisa lá no final, para fazer sentido, entendeu? Então, é assim, é muitas camadas, ele é profundo. Aí você fala, o sincronário é muito difícil. Não sei se ele é difícil, ele é profundo, né? Ele é, talvez, às vezes, até um pouco trabalhoso no seu processo, mas se você não está na ansiedade, na ânsia, se você respeita o seu tempo, porque cada um tem um tempo. Às vezes a Simone vai aprender numa dinâmica, né? A Bruna vai aprender em outra, eu vou aprender em outra, e não tem muito certo e errado. Então, se você entra no sincronário respeitando o seu tempo, respeitando como a informação vai chovendo para você também, né? Fica gostoso. E a ideia é essa, eu falo isso para as pessoas, a ideia é ser gostoso. Exato. Se você for entrar numa coisa para você sofrer, assim, fica, não quero aprender. Não, então você está fazendo errado. Exato. Porque eu tô lá no Nem curso. continua, né? Não, nem continua, vai, sabe? E não é para ser dogmático também, né? O intuito disso aqui, né? Algumas pessoas tentam transformar isso aqui numa coisa mais religiosa, dogmática. Tem que ser livre. Não é a minha visão, não é a minha abordagem. A minha abordagem é isso aqui é uma obra de arte. É uma obra de arte. Entendeu? É uma obra de arte espiritual. Sim. E daí você vai abordar. Então, numa arte, cada um aborda de um jeito, né? Exato. O filme, você assiste um filme, é isso. Não, às vezes tem outro que vai ter uma outra abordagem, uma outra interpretação. Até quando a gente está falando sobre a parte simbólica, ele é uma perspectiva muito particular. Ele tem o seu fundamento, mas é uma perspectiva, uma narrativa, uma interpretação muito particular, né? E assim, hoje o que eu vejo o Desmistifica trazendo esse assunto é para as pessoas entenderem que existem, que a lei do tempo, primeiro, gente, vamos pensar na imensidão, na profundidade que é. Da gente já levantar esse questionamento. É uma coisa. Segundo, que é uma ferramenta. É um estudo. É um estudo antigo, novo. E um hábito legal das pessoas irem... existe, são códigos. Então, vamos começar a falar numa linguagem... Eu gosto, porque eu falo... Vamos começar a falar numa linguagem simbólica, que é muito mais profunda, que ela se... No meu ponto de vista, ela consegue sair muito de distorções, porque a gente foi também educado, preparado e acostumado a receber as informações prontas, mas aí que essas informações prontas também são questionáveis. Então, eu acho que através da parte dos símbolos e desse estudo e dessa dedicação individual de cada um, treinar esse treinamento de cada um, é legal, porque se você entende um símbolo, você vai treinando com a lei do tempo um símbolo, você começa também a entender os símbolos da vida, das suas experiências no dia a dia. Né? E assim, para fazer essa brincadeira, me veio uma proposta que, como nós estamos, vamos colocar aí no meio desse anel solar, é legal pegar essa onda encantada, né, que é referente às luas, pega o primeiro símbolo, o segundo, tal,
lê esse símbolo e lembra das nossas experiências que a gente teve ali na primeira lua, na segunda. É legal pegar esse meio do caminho, pra você entender o que já foi, o que aquilo está trazendo. E aí a curiosidade desperta para você entender como é até o final desse anel solar, né? Então, para você que está em casa, faz essa brincadeira, né? Essa atividade, como você comentou, não é para ser chato, é para ser divertido, para que a gente encontre as sincronicidades que estão colocadas dentro dos códigos, para que a gente possa também exercer as nossas experiências com mais consciência. Eu vejo que todo esse conhecimento, essas ferramentas, a lei do tempo, ela traz informações para que nós possamos passar pelas experiências, pelos desafios, sem o sofrimento. Com mais consciência, a gente passa pela mais dor, leveza, mais né? leveza. com Mais leveza, né? A gente passa pelas Menos drama. experiências. Exato. E mais posicionamento também, porque Isso. a gente vive a vida de assalto, né? A gente não está muito consciente dos Toda ciclos. hora Se você está mais consciente, então, por exemplo, hoje para mim, dia antípoda, mais uma vez aí. Mais uma vez, a Olha gente só, pega é um que- dia que, se tem imprevistos, eu já estou mais, né, apto a me adaptar, Sim. a ser mais, né, maleável, enfim. Se eu vejo que é um ano de receptividade, às vezes as coisas vão se apresentar, eu não vou ficar tão rígido, tão fechado, tão... Não, a vida, ó, esse ano tá pedindo para eu me abrir. Vou respirar, ó, sou guiado pelo vento, a respiração, então eu vou respirar e vou, né? Saber que o meu instinto tá me chamando para aquilo ali. Eu sei, meu instinto fala que é por ali. Então, por mais que eu tô meio fechado, eu vou ouvir o instinto. Entendeu? Aí você vai fazendo essas relações Essas todas. conexões, né? Conexões, então você tem mais ferramentas, né? Você tá mais bem posicionado. Você não toma tudo de... Exato. Autoconhecimento é tudo. Ai, gente, é muito assunto. É muito. É muito, Mas nós desculpa, eu falei precisamos muito. encerrar. Imagina, que isso, é muita informação. Não, eu ia até falar, assim, a gente falou de encerrar, mas eu acho que... Acho não. Vejo que é um assunto muito amplo. Para vocês que estão gostando, mas aí vai ter que ter comentário. Pra gente convidar aqui, pede no comentário que vocês querem saber, a parte 3. Aí, ó. Que aí cada parte a gente vai abrindo. A gente falou um pouco sobre a neosfera, falou um pouco sobre a lei do tempo. Hoje a gente conseguiu adentrar a esses códigos. A gente só viu um pouquinho do oráculo, a gente pôs o dedinho assim, viu que é muito bom. A gente não chegou ainda a falar da onda encantada que traz aí grandes informações. Uma outra ferramenta que a gente pode incorporar no nosso dia a dia. Se você está gostando dessas informações, quer o Gui mais vezes aqui conosco, mais informação, Comente. deixa aqui no comentário. Na legenda, a gente vai colocar o link direto do curso do Gui, porque se você quiser se aprofundar, Exato. acredito que o curso seja aí o mais adequado. Sim. E- E compartilha com quem você acha também, né, essa conversa com pessoas que você acha que vai se interessar, que precisa saber, que precisa se abrir para essa nova informação. E, Bru, antes de encerrar, o seu colar é lindo, A nossa parceira, né? Eu falo maravilhoso, cada da vez que a gente parceira, vem aqui, ela faz essa obra de arte manual, artística. A gente tá falando de Totalmente arte dos manual, códigos, né? exato, olha aí. E ela canalizou um sol. Um e sol. aí ela foi fazendo todo Ela foi o solar. fazendo, assim, eu imagino um sol, aí criou essa linda essa peça, peça. Avani Carneiro, Isso. que a gente vai deixar o QR Code aqui. Pra vocês E é conhecerem mais o isso. trabalho. Gui, gratidão. Deixa eu Gratidão, falar também, querido. quem tem interesse em ter essas peças aqui, ó. Boa. Aqui, cadê a sacolinha onde eu pus? A gente fotografa e coloca o QR Code Beleza. dela. A Pode minha pôr o querida- QR Code. Minha amiga Letiane também é macaca igual eu. Ela faz essas peças aqui, que eu não trouxe a obra inteira, mas ela faz uma disposição muito legal para você seguir os 15. Ah, eu você vou querer Ele é isso todo daí, magnético, sabia? ó. Muito legal. Vai E brincando, você vai se brincando conectando. exatamente para explicar, para você entender. Que legal. Muda a onda, você vai mudando lá no quadro. É um quadro redondo, assim, ó, bem legal. Bacana. Então depois vocês colocam lá também, que eu acho Tá, que a gente é coloca. muito válido para quem quer estudar Sim. os símbolos. Aí. Vai aparecer o QR Quando eu me inscrever Code. no seu curso, eu vou comprar um desse aí. Legal, é muito bom, Né? muito bom. Vou falar com o Gi, né, Gi? Já estamos olhando aqui pro Gi, então vai subir o QR Code agora na tela, assim, pra gente acessar Legal. É isso aí. esse conteúdo, esse material, o link também de acesso. Gui, mais uma vez, gratidão por esse Gratidão. nosso Eu que agradeço. reencontro da sua antípoda, no dia da Das sua antípoda. antípodas, né? Eu juro que eu não... Mais uma vez. Não foi pensado, mas foi sincrônico. E agradeço a sua presença, a sua escolha em estar Gratidão a aqui conosco todos. também. Nossa gratidão e até breve. Até o próximo. Até breve.